Então, oi, gente, novamente, boa tarde. Estamos agora no nosso segundo treinamento, do nosso segundo domingo de Capacita Oratória 4760. Ou você está fazendo isso, você está tirando print? Eu não sei. Ah, você só está fazendo mesmo. E também o nosso quinto treinamento do nosso capacitador oratório, porque a gente teve 3 no último final de semana, a gente teve um mais cedo. Então, assim, só pessoas boas, só pessoas falando sobre cada coisinha, falando sobre cada detalhe sobre o nosso concurso distrital de oratória. Aqui a gente tem a ilustríssima presença da nossa presidente do concurso nacional de oratória 2020-21, Micaele. Eu não sei falar o sobrenome da Micaele, é muito difícil, então eu nunca falo. Eu não sei falar. É difícil. A gente teve Júlia e Yuri na última final de semana, são as pessoas que ingressam essa comissão com a Mica, são as pessoas que, quando um de vocês ganharem o concurso distrital e forem para o concurso nacional, são vocês que são eles que vão dar assistência para vocês, que vão organizar cada partezinha, que vai ser lindo, maravilhoso, uma das melhores experiências da vida de vocês, tenho plena certeza disso. O Lelê só existe mesmo. Então, assim, hoje, agora, no nosso segundo treinamento do dia, a gente vai ter o Matheus, mais conhecido como Beisel, falando sobre a estruturação do texto. E esse treinamento, eu acho que foi um dos mais aguardados, porque muita gente falou assim, meu Deus, eu não sei como que eu estruturo o meu texto, eu não sei se eu coloco muita referência ou se eu coloco pouca, se eu coloco frase de impacto ou se só uma frase de impacto tá bom. Então, assim, eu tenho certeza que o Beisel vai poder ajudar muito vocês nisso, muito, muito, muito. Então, prestem atenção, tirem suas dúvidas, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Mica, se você quiser fazer alguma contribuição, se você fique à vontade, o distrito é seu também, estou te dando ele agora. Então, assim, Beisel, a palavra é sua, fique à vontade, qualquer coisa a gente está aqui, é isso. E galera, aí como a Livinha falou, hoje a gente tem um monte de gente legal aqui, e quem vai falar sou eu, o menos interessante, mas vai ser legal do mesmo jeito. Eu não prometo, mas eu estou tentando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha, a primeira vez que... Me avisem quando já estiver dando para ver. Já está dando para ver? A primeira vez que me falaram, me chamaram para apresentar, me pediram para falar um pouco sobre falar de improviso. Sobre falar de improviso, sobre estruturação, esse tipo de coisa. Tudo que vocês meio que já sabem que eu vou falar, mas mais específico para falar de improviso. Daí eu comecei, né, todo o slide, todo o meu discurso, pensando sobre isso, falar de improviso e por que ele fazia tanto sentido para a gente conversar com vocês. E vocês vão entender isso mais para frente. Então, eu dei o meu título aqui da palestra, que é Falar de Improviso é mais fácil do que parece. E para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou primeiro me apresentar. Dá para passar aqui? Tá. Ó, meu nome é Matheus da Silva Costa, mais conhecido como Beisel, pode me chamar de Beisel. Eu tenho 18 anos, 18 aninhos, sou diretor de protocolo, nossa, não estou sabendo nem o meu cargo, estou manjando muito. Eu sou diretor de protocolo do Interact Clube de Goiôerê. Goiôerê é uma cidade aqui do meu querido, melhor estado do Brasil, Paraná. E, atualmente, eu sou também o segundo diretor do concurso distrital de oratória. Sou aí o pupilo da nossa querida Micaele, que está aqui. E um dos 4 jovens do Brasil que gosta de estudar a língua portuguesa, que gosta de gramática. Só existem 4 no Brasil. Isso a gente viu no censo, tá? Pode confiar em mim. Existem 4 jovens no Brasil que gostam de estudar a língua portuguesa e eu sou um deles. Para falar um pouco sobre vocês com o seguinte tema que me entregaram, ó, que é estruturação textual. Conteúdo, citação, exemplo, opinião. Como treinar meu discurso. Como falar de improvisação, né? Que é a parte que eu gostei mais. Importância de se conectar e entender o seu discurso, que isso aqui é muito importante. Formas de público, formas do público se identificar com o seu discurso. Aí, gente, tudo isso parece um tema muito grande, né? Um negócio muito complexo para falar aí em 1, 2 horas. Um negócio muito complexo para, tipo, tão menininho aqui falando para vocês. Mas é o seguinte, tudo isso sobre estruturação textual, sobre como treinar esse discurso, sobre improvisação, sobre a importância de se conectar, eu posso resumir em uma coisa. Não é sobre improvisação, sobre tudo isso. Eu gosto de resumir isso em uma frase, que é a frase que eu
mais gosto de levar em consideração quando a gente está falando de oratória, que é saiba do que você está falando. A partir do momento que a gente coloca isso como tema central, de saber do que a gente está falando, isso eu estou falando de conteúdo, né? Tipo, quando a gente considera saber como a gente está falando, como nossa perspectiva central, como nosso objetivo central, a conversa toda muda. A conversa toda muda a ponto de que o certo seria eu recomeçar a palestra e fazer assim, o título da palestra é saber do que você está falando é mais fácil do que parece. Porque muita gente tem dificuldade em falar, muita gente tem dificuldade em continuar, porque não sabe do que está falando. Então, deixa eu recomeçar a palestra. Então, meu nome é Matheus Silva Costa, eu estou brincando. Mas vamos lá. Eu resolvi colocar poucos slides, porque, deixa eu até parar a apresentação para voltar a falar com vocês, porque eu considero realmente temas muito simples. Aí, exatamente por isso, eu resolvi fazer um slide mais simples, que é sobre estruturação e saber do que a gente está falando. Então, alguém que gosta de estudar língua portuguesa, alguém que é um dos 4 jovens que estuda língua portuguesa, que gosta de gramática, pelo visto não. Eu adoro. Você gosta de língua portuguesa? Obrigado. Então, só tem eu, você e mais 2. E na língua portuguesa, principalmente na gramática, né, no estudo da gramática e também no estudo de significação, de literatura, esse tipo de coisa, a gente tem algo que se chama significante e significado. Alguém de vocês faz ideia do que eu estou falando quando eu falo de significante e significado? Não. Não? Seguinte, pessoal, desmistificar isso aqui para vocês. A língua portuguesa, o estudo de qualquer língua, ele estuda textos, né? Quando a gente fala de texto, a gente está falando tanto de textos discursivos, tanto de textos de oratória, quanto uma fala, uma conversa que a gente está tendo agora, por exemplo. E um dos elementos que existem dentro dessas falas são os signos. O que são signos? Signos são elementos, o que a gente está falando, o objeto daquilo que a gente fala. Então, um signo, por exemplo, é esse copo. Quando eu falo copo, ele pode ser considerado, dentro do estudo da língua, um signo, o símbolo do copo. O que é um copo? Aí, vamos partir disso, vamos partir de copo. Aí a gente tem 2 coisas para falar do signo, né? Desse elemento copo, desse objeto copo que eu estou tratando ali com vocês, que é o significante, o que esse copo é. Tipo, como assim, o que esse copo é? Quando a gente fala de significante, que é isso, né, o que ele é, a gente está falando do elemento que dá origem ao signo. Então, quando eu falo copo, eu estou falando do elemento copo. Eu não estou falando do elemento boneco do Pequeno Príncipe, que é outro elemento que eu tenho aqui. Eu estou falando do elemento copo. Então, esse signo é outro, mas esse aqui é um copo. Aqui eu não tenho outro copo aqui para mostrar, mas esse aqui é um copo. Então, ele que dá significado à palavra copo. A palavra copo também pode ser considerado um signo. Portanto, esse é o significante do termo copo, né, do elemento copo. Ou aquilo que dá origem ao sentido da palavra. Aí, a gente tem o significado. O que é o significado? É a noção ou a percepção que algumas pessoas têm sobre a minha mensagem, sobre o elemento, sobre o signo que eu estou falando. Então, quando eu falo... Deixa eu ir para outro elemento. Quando eu falo garrafa, imagina a garrafa que vem na cabeça de vocês. Pensa na primeira garrafa. Tipo, imaginei uma garrafa, visualizei uma garrafa. Essa garrafa é o seu significante. Quer dizer, essa garrafa é o seu significado, desculpa. A imagem de garrafa que você montou na sua cabeça. E o significante é a palavra garrafa. Que a palavra garrafa pode ser interpretada como várias garrafas dentro da linguagem dos interlocutores, né? Dentro de quem está conversando. Então, quando eu falei garrafa porque eu vi isso aqui. É uma garrafa. Mas eu duvido muito que foi essa garrafa que vocês imaginaram, certo? Pode abrir o microfone alguém aí para falar. Se foi essa garrafa que vocês imaginaram? Imaginei aquela, tá ligado aquelas garrafinhas de posto? Aquelas normal, básica? Ah, sei, garrafa de água. Exato. Então, tô ligado. E é exatamente sobre isso que a gente tem que prestar atenção. Dentro de um tema de concurso, dentro de
quando a gente vai começar a imaginar um concurso de oratória, né, a gente é levado muito a pensar que, tipo, que a mensagem do concurso de oratória, a mensagem do que a gente vai falar é entregue só pela gente. Como assim entregue só pela gente? A gente é levado a acreditar que quando nos entregam um tema para um concurso de escrita de oratória, eles meio que eles entregam algo para você desenvolver. Tipo, que aquilo não é desenvolvido, que aquilo não tem significado, ou que aquilo seria só o significante. E é muito importante, quando a gente vai falar de estruturação textual, principalmente em casos de concursos, a gente entender que não existe signo, não existe frase, não existe palavra que não tenha um significado. Então, para a pessoa que desenvolveu aquele tema, para, sei lá, os temas de redação do Enem. Deixa eu procurar um tema de redação do Enem, inclusive. Deixa eu ver. Então, redação Enem 2021, deixa eu ver um tema aqui. Se carregar a página, né? Quer que te fala, amiga? Eu sei. Pode falar. Tá, do ano passado foi do estigma associado às doenças mentais. Estigma associado às doenças mentais. Então, para a pessoa que pensou esse tema, para a comissão que aprovou esse tema, isso já tem significado. Isso já tem significado enviesado. Como assim significado enviesado? Tem uma frase de um estudante de linguística chamado Herbault Bortolz, que ele era um francês que estudava a língua portuguesa, que ele tinha a seguinte frase, que é, ele estudava a língua portuguesa, inclusive estudava estruturas de conversa, estruturas de palestras em língua portuguesa. E ele tinha essa frase aqui, que todo tema, quando ele estava falando de temas de discurso, todo tema é um texto. Ou seja, o que é o texto? É aquilo que tem uma troca de mensagens, uma dialética. E todo tema é um texto. Todo tema de um texto é por si um texto. Ou seja, toda vez que eu falar sobre algo, tipo, toda vez que eu faço uma pergunta, eu já meio que estou pré-entendendo uma resposta. E, portanto, toda fala, ou pois, toda fala é enviesada. Como assim? Aí eu tinha pedido para Lívia, né? É Lívia ou Lívia que fala? Né? É Livian, mas ninguém me chama de Livian, pode me chamar de Livinha. Tá. Então, beleza. Então eu tinha pedido para a Livinha pensar um tema de concurso, ou pegar um tema que poderia, que eu sei lá, para a gente começar a olhar essa fala enviesada que eu estou falando aqui com vocês agora. Eu tinha pedido para ela que quanto mais polêmico o tema, mais interessante. Então, Livinha, me ajuda aí, qual o tema que você separou para mim? Beleza, eu peguei os temas. Os nossos temas das fases classificatórias por si só são bem polêmicos, porque a gente fez como base, a gente pegou 7 temas como base nos 7 dias da nossa Semana Distrital da Diversidade. Então, a diversidade como um todo já é algo bem polêmico, né, quando você fala para o Rotary. Então, a gente tem diversos aqui, mas a gente tem o Interact e a luta contra o racismo, que eu imagino que seja um dos mais polêmicos, e também a questão do Interact e o empoderamento das mulheres no Rotary, que eu também imagino que seja bem polêmico, porque existe toda a questão de que a gente pode sim entrar no Rotary, só que muitas das vezes a gente não é valorizado, tem clube que até hoje em dia não deixa a gente entrar no Rotary. Então eu imagino que seja um dos mais polêmicos. Com certeza, muito bom. Exatamente isso que eu buscava. Foi perfeito. Porque, Livinha, vou continuar conversando com você. Imagina que eu sou um participante ali do concurso, né? E daí você entrega isso. Você fala, sobre a luta das mulheres em participar dos clubes de rock, esse tipo de coisa, a luta pela integração, pela diversidade. Aí eu faço todo um discurso com uma técnica incrível, um discurso impecável, só que a minha mensagem é a seguinte, a minha estruturação de texto leva a você chegar na seguinte conclusão do que eu estou falando. Mulheres realmente não devem participar do Rotary. Por mais que a minha técnica seja impecável, por mais que o que eu esteja falando faça todo sentido lógico, você daria muitos pontos para mim?
alguém daria muitos pontos para mim? Talvez um grande machista daria muitos pontos para mim. Mas por quê? Porque quando você entregou esse tema, ou quando a comissão entregou esse tema, ele já entregou o tema de maneira enviesada. Eu estou falando que isso é negativo? Não. Eu estou falando que isso é muito positivo e que isso te ajuda como palestrante, como quem vai discursar. Porque a partir do momento que você meio que você considera que todo tema é enviesado, você consegue entender para onde o tema quer que você vá, para onde a comissão que desenvolveu aquele tema quer que você vá. Então, se o tema é a luta das mulheres, ou a luta contra o racismo, ou defender o racismo, não faz sentido. Então, você tem que entender o viés que muitas vezes vai ser óbvio. Na maioria das vezes vai ser muito óbvio de quem está falando. Então, quando eu falo de, sei lá, violência sexual, o meu tema de oratória é violência sexual. Eu vou estar falando que violência sexual é algo positivo? Nunca. Não faz sentido eu estar falando que violência sexual é algo positivo. Portanto, quando você considera que a fala é enviesada, você consegue meio que entender qual que é o viés daquela pessoa que estava te falando, daquela pessoa que propôs o tema para você, daquela comissão que propôs o tema para você. E já é uma dica importante, a partir do momento que vocês entendem que tem um viés, a gente já conseguiria voltar. Eu não consigo voltar aqui. Vou voltar. A gente conseguiria voltar aqui, ó, no saber do que você está falando é mais fácil do que parece. Porque quando a gente está falando quando a gente está fazendo discurso, né, e entregam esse tema para a gente pode ficar muito confuso do para onde ele quer levar. Mas se você entende o viés, que é bem fácil de entender, você já começa a entender do que você está falando. Aí esse saber do que está falando, muitas vezes que nem a Lívia entregou um tema que é sobre machismo. Eu sou um homem, hétero, eu não entendo muito. Então, como é que eu posso falar? Não, eu sei do que eu estou falando. Não exatamente, mas eu sei o que a Lívia queria que eu desenvolvesse, o que a comissão queria que eu desenvolvesse a partir disso. Então, eu conseguiria, lá no meu significante, no meu significado, como o significante é a violência, eu consigo entender que o significado para aquela comissão é algo agressivo, é algo detestável, algo deplorável. Agora, um tema menos polêmico, sei lá, se é Rotary ou se é Rotary. Você não sabe se a comissão apoia um ou se apoia outro. Então, o significante Rotary, sei lá, para quem fala Rotary, para quem pensa bem, estou brincando. O significante Rotary, para algumas pessoas, tem um significado de forma mais confortável a falar. Agora, o significante Rotary, para algumas pessoas, tem um significado de ser desconfortável, de ser um debate regional. Então, quando alguém te entrega, é Rotary ou Rotary, você consegue entender, já que toda fala é enviesada, você consegue entender que aquela pessoa, ela quer debater a sua regionalidade, debater como você conversa, debater como expressar algo, que é uma conversa mais rasa, que você não precisa definir funções filosóficas ou buscar uma citação de não sei que autor que falava que era Rotary, não Rotary. Não, você não precisa disso, porque você entendeu qual é a profundidade do assunto. Agora, eu como um homem, quando me entregam o tema feminismo, aí eu preciso procurar, aí eu preciso entender, porque eu fui colocado em um momento enviesado que a minha função é dar apoio ou reconhecer a minha ignorância, principalmente os dois, né? Eu tenho que tanto dar apoio quanto reconhecer a minha ignorância. Então, eu vou conseguir entender o significado do que é feminismo para aquelas pessoas que estão falando comigo, e vou conseguir me acalmar. Só que quando eu falo isso, parece muito que todo discurso tende a ser igual, né? Porque, tipo, se tem uma fala enviesada, se tem um tema enviesado, que está me entregando para onde eu tenho que ir, ou para onde querem que eu vá, meio que, então, todo o discurso vai ter a mesma conclusão. Todo discurso vai ser as palavras diferentes de falar a mesma coisa. Quando falam violência contra a mulher, todo discurso vai ser o porquê violência contra a mulher é errado. Quando falam racismo, todo discurso vai ser o porquê racismo é errado. Só que aí que a gente começa a falar de estruturação textual.
como que a gente consegue ser original, e eu gosto muito dessa palavra, originalidade, em assuntos que parece que quanto mais polêmicos, mais óbvias a conclusão, né? Como a gente consegue ser original? Aí primeiro eu vou olhar para aquilo que chama de estruturação textual, né? Para aquele clássicozinho, da introdução, desenvolvimento e conclusão. Acho que todo mundo aqui, vocês já fizeram vestibular, alguma coisa assim? Quem já fez vestibular aqui? Deixa eu abrir a câmera. Já fizeram? Então, todo mundo aqui ou teve que escrever algum texto na escola, algum texto valendo nota, né? Eu espero que todo mundo já tenha feito isso, já, né? Sim? Então, beleza. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da introdução, que é quando você apresenta a ideia, do desenvolvimento, que é quando você vai desenvolver a ideia, e da conclusão, que é quando você vai entregar uma resposta junto com uma nova ideia para conseguir resolver aquele problema. É isso, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas, nesse caso, por exemplo, da violência contra a mulher, eu posso falar, gente, violência contra a mulher existe, eu vou falar sobre ela, na introdução. Aí no desenvolvimento, existe por causa de... Aí eu já começo a ficar seco, porque eu já não sei mais o que eu estou falando. Tipo, a violência contra a mulher existe por causa disso, disso, daquilo, você não tem certeza se é por causa disso, disso, daquilo, porque você não é, né? No máximo que você pode fazer, aí é aqui que entra a situação. Quando esse aqui, até agora eu estou falando sobre discursos ensaiados, tá, pessoal? Discursos que você já imaginou, discursos que você já treinou. Então, quando você chega aqui no desenvolvimento, já uma dica para adiantar vocês. O desenvolvimento é o melhor lugar para você fazer citação. Não citação direta, não tipo imitar a fala de alguém, mas para você trazer um embasamento. Porque qual que é a função da citação? A função da citação é embasar aquilo que você acredita, aquilo que você está debatendo. Então, se eu falo, tipo, a população pobre, a população negra no Brasil representa mais que 50% das pessoas em classe C e D. Eu falei isso. Tipo, de onde eu tirei isso? Eu posso tanto ter conhecimento prévio quanto eu posso citar alguém. E eu sei disso por causa de um estudo do IBGE de Tauan. Você precisa saber exatamente o estudo, quem foi o pesquisador? Não, você não precisa. Mas quanto mais você ter essa informação, e quanto mais você ter certeza que aquela informação é falseável, o que é falseável? É aquilo que você pode testar, ou aquilo que pode ser provado como falso. Então, quanto mais a sua informação seja capaz de ser testada, quanto mais as pessoas possam pesquisar, melhor. Então, é isso que a gente faz no desenvolvimento. Aqui a gente pode colocar, tipo, quantos? O discurso de vocês é de 3 a 5 minutos, né? É isso? Eu gosto de 2 no desenvolvimento. Citar 2 pessoas, aprofundar um pouco, sei lá, com 3 frases sobre 2 citações e depois continuar. Aí a gente tem a conclusão, que todo mundo entende, que é como resolver o problema. Aí no tema feminismo, já que entregar esse tema feminismo, como que eu vou dar uma proposta de como resolver um problema que eu nem sei, na verdade, qual que é o problema? Eu nem tenho a vivência de entender qual que é o problema. As pessoas que são brancas, sei lá, orientais, quando eu vou falar de causa negra, e eu peço para vocês dar uma solução para a causa negra, como é que vocês vão dar uma solução para a causa negra sem nem saber qual que é o problema da causa negra? Sem nem saber se o problema é a desigualdade social. Eu falo isso porque eu tenho certo embasamento nisso. Né? Mas saber se o problema é a desigualdade social, se o problema é a desigualdade socioeconômica, se o problema é a desigualdade histórica, se a gente nem sabe de onde partir. Então, por isso eu gosto de pensar a estruturação com perguntas, ao invés de introdução, desenvolvimento e conclusão. E deixa tudo bem mais fácil na hora da gente falar, principalmente sobre coisas que a gente não domina muito. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, tipo, ignora um pouco isso de introdução, desenvolvimento e conclusão, e vamos para essas perguntas aqui. Onde era para ser a introdução? Como que eu vou começar o meu texto? Eu vou falar sobre o que eu vou falar. Então, eu vou me perguntar, do que eu estou falando? E daí eu começo a falar. Assim que você começa a estruturar seu texto. Por que eu estou falando? E aí você começa a falar, entendeu?
Aí, depois que você já respondeu o do que você está falando e o porquê que você está falando aquilo, aí você tem um porquê, sem pergunta, né? Esse aqui é o porquê de resposta. Pô, por que que o que e por que que eu tô falando? Tá, esse aqui são os porquês que eu tô falando isso. Eu já respondi o que que eu tô falando, por que que eu tô falando, e agora eu vou dar as respostas das perguntas que me sobraram. Então, ô Lívia, você pode falar de novo o tema do feminismo, só para eu decorar certinho e começar com o seu discurso? Interact e o empoderamento das mulheres no Rotary. Beleza. Ó, como que eu faria? Eu teria lá os 30 segundos, respiraria, faria a pose de herói que citaram pra gente. Aí eu continuaria. Ó, hoje eu vou falar sobre a participação e sobre a... É que não deu tempo de pensar, tá? Hoje eu vou falar sobre diversidade. Hoje eu vou falar sobre inclusão. Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e mais humana. Hoje eu vou falar sobre Interact. Hoje eu vou falar sobre inclusão de todo um grupo social enorme dentro da família Rotário, que muitas vezes é deixado de lado, por preconceitos antigos, por pensamentos antigos, por várias coisas que a gente já deveria ter destruído. Hoje eu vou falar de inclusão de mulheres dentro da família Rotário. Hoje eu vou falar da inclusão de público feminino dentro da família Rotário. Então, nisso, eu já teria feito uma introdução. Né? Uma introdução meio porca, uma introdução não muito pensada, mas eu falei o que eu estou falando e o porquê que eu estou falando. Aí, aqui, principalmente quando a gente está falando de improviso, a gente pode às vezes acabar dando problemas de falar de achismo, né? E é bem perceptível, tá? Principalmente para a comissão. Que nem, quando eu falo que... Me corrija se eu estiver errado, Livinho, mas quando eu falo que a exclusão de mulheres dentro da família Rotário se deve apenas ao machismo, eu posso estar falando merda, né? Eu posso estar incorreto, não posso? Amigo, cortou o que você disse, eu não sei, eu acho que você me fez uma pergunta, mas é porque deu uma travadinha aqui. Ah, deu? É assim, aqui eu estava falando que é importante a gente evitar o achismo, né? Principalmente em temas que a gente não conhece. Mas aqui, quando eu falo que a exclusão das mulheres dentro da família Rotária se deve apenas ao machismo, eu posso estar falando merda, eu posso estar, tipo, sendo incorreto? Tipo assim, falta o embasamento, né? Falta, tipo, é o que você disse, é um achismo mesmo. A gente não sabe se é apenas isso, e eu chuto dizer que não é só por causa disso. Então, é o que você disse mesmo, exatamente. Então, e é por isso que daí, deixa eu voltar aqui, eu parto pro saiba quem está falando. Porque quem está falando é muito óbvio para quem está recebendo a mensagem. E desculpa que tava alguém me ligando ali. Mas quando é um homem falando sobre feminismo, eu meio que tenho que aceitar que, e não só eu, né, como todo público, tem que aceitar que ele não está falando com o maior embasamento do mundo, ele não tem certeza do que ele está falando. Quando é um branco falando sobre desigualdade racial, o público aceita e o público entende que ele não tem certeza do que está falando. Ou quando, às vezes, é um tema que você tem propriedade, mas, sei lá, sei lá, um tema que você não tem propriedade, mas, tipo, desigualdade socioeconômica no rótulo. Um tema que eu pensei agora. Só que é um tema que estão falando no improviso, a gente está no cenário do improviso. Então, quem está falando? É um orador que acabou de passar por um momento estressante, acabou de passar pela surpresa de ter passado de fase, está no improviso. Ele tem 30 segundos para falar sobre sociedade, diferença socioeconômica, ele não lembra se ele já estudou isso ou não, ele não tem certeza disso. Cara, o público e os jurados, eles sabem quem é você, eles sabem toda a carga emocional, a carga psicológica que você está tendo ali naquele momento. Então, por isso que é importante a gente meio que aceitar quem somos nós, aceitar as nossas ignorâncias,
E, principalmente, tipo, ser sincero com o público. Já parou para pensar o quanto você é sincero com quem você está falando? Ou quando cai uma pergunta que você não sabe, você tem facilidade em falar, cara, não sei. Já pararam para pensar nisso? Você, porque como tem um quadradinho aqui das coisas que eu estava falando, é só você que aparece para mim. Então eu vou ficar conversando mais com você. Mas você acha uma pessoa que tem facilidade em admitir algo que você não sabe? Tipo, não tô ligado. Depende pra quem e depende da situação, mas eu acho que às vezes pega um pouco você admitir que você não sabe. Acho que às vezes eu prefiro ficar calada e absorvendo as informações com as pessoas do que falar e não sei. Não é tão fácil. Você chegou a participar de algum concurso de oratória? Nunca participei, minha maior tristeza. Nunca pude participar. Eu sempre estava fazendo alguma coisa, tipo, estava assumindo algum cargo que não me deixava participar. Minha maior tristeza. Mas nesse cenário de falar em público, quando alguém te faz alguma pergunta, nesse cenário mesmo, de falar improviso, você conseguiria falar sobre algo que você não sabe com a leveza de falar, gente, eu não sei do que eu tô falando, não tenho certeza do que eu tô falando. Você conseguiria isso? Tipo assim, por exemplo, se a pessoa tá me perguntando alguma coisa e eu não sei, aí eu consigo falar, eu não tenho certeza disso, eu posso procurar, me procura depois que eu te dou as informações certinho, eu posso procurar gente que saiba, mas se eu não sei mesmo e é uma coisa que eu quero falar, eu não falo, sabe? Mas se a pessoa me pergunta, eu consigo falar, eu não tenho plena certeza disso, mas eu posso procurar para você. Então, muito legal. Aí eu começo a falar sobre improviso. Eu gosto muito de ficar passeando pelo slide, né? Então eu vou estar lá no tema que me entregar, que é importância de formas do público se identificar com seu discurso, a importância de se conectar e entender o seu discurso. Quando a gente está falando de improviso, deixa eu parar a apresentação aqui para conseguir ver vocês. Quando a gente está falando de improviso, quando a gente está no momento de conversar improviso, o nosso público entende, a não ser que, tipo, sei lá, que era um discurso que era para ser ensaiado e você chegou lá e resolveu falar improviso, né? Mas o nosso público entende que você está em um momento desconfortável e que você, muitas vezes, não tem certeza daquilo que você está falando. Então, uma boa dica para começar um discurso, que tem um discurso muito bom, acho que é do Harold Mitchell, não tenho certeza. Ele é um animador, acho que é um animador, de plateia, assim, e chamaram ele para falar sobre inclusão de pessoas portadoras de deficiência, né? E o discurso dele começou com I don't know what I'm doing, que ele é um animador, né, comediante, isso em português é eu não sei o que eu tô falando, eu não sei o que eu tô fazendo. E não que você tem que começar com isso, porque você também tem que ter muita coragem, né, para falar, não sei o que eu tô falando, gente, mas vamos, não. Mas é importante você ser sincero com o seu público no sentido de, gente, eu tô aqui para apresentar algo para vocês que eu tô tentando desenvolver e que eu tô tentando aprender. Então, sobre esse tema da inclusão das pessoas com deficiência, eu não faço a menor ideia, eu nunca li nada. Então, eu poderia começar, tipo, eu sou essa pessoa, eu não entendo exatamente do que eu estou falando, mas você consegue se conectar com um debate de inclusão, porque como toda fala é enviesada, né, como a gente já viu que toda fala é enviesada, você consegue meio que pré-entender alguma forma de se conectar com aquilo que é o significado do discurso. Então, o discurso sobre a desigualdade de gênero é um discurso sobre inclusão, sobre respeito, sobre debate de pessoas poderem ocupar lugares ou não, que é algo muito semelhante, por exemplo, ao racismo, né? Que é um debate sobre inclusão, sobre respeito, sobre esse tipo de coisa. Então,
admitir algo que você não sabe, mas trazer para perto de algo é até mais interessante, de algo que você sabe, é até mais interessante do que começar a falar sobre algo que vocês não sabem, né? Por isso que o saber do que você está falando é mais fácil do que parece. Porque não existe nada no mundo que você não sabe nada. Isso eu te garanto, não existe nada no mundo que você não sabe nada. Porque, tipo, nem que seja sobre as estrelas. Sei lá, eu não sei nada sobre estrela, mas eu sei que elas são bonitas. Tipo, eu não sei nada sobre o fogo, sobre a composição do fogo, mas eu sei que ele é quente. Eu não sei nada sobre o que é ser uma mulher, mas eu já me senti excluído de alguma forma. Não estou falando que é isso que se resume no que é ser mulher. E eu sei que elas podem se sentir excluídas. Então, eu volto lá naquilo que eu tinha falado, entender qual que é o viés do discurso, e aí você vai conseguir ser original. Por quê? Peraí. Opa! Porque, apesar de sempre a gente estar falando sobre temas diferentes, a nossa forma de ser original é surpreender as pessoas com aquilo que só nós sabemos. Então, sobre o debate da desigualdade de gênero entre a mulher, por mais que eu não tenha muito para falar sobre esse tema, eu tenho algo para falar sobre inclusão. Lilian, quando o debate é sobre diferença socioeconômica, às vezes você não tem muito a falar sobre isso, mas você tem, tipo, algo a falar sobre sentir vergonha. Às vezes, no debate de inclusão religiosa ou de diversidade religiosa, você não tem muito a falar sobre o que é se sentir isolado, mas você tem algo a falar sobre acreditar, sobre ter alguma coisa a falar. Então, quando a gente considera isso, a gente pode fazer uma estruturação mais interessante. A gente respondeu do que a gente está falando, a gente respondeu o porquê a gente está falando, e o nosso porquê é porque isso faz parte de você. Todos aqueles temas que são entregues para a gente nos conectam de alguma forma. Então, o tema de diferença do tratamento entre pessoas se conecta a você de alguma forma. O tema de diferença socioeconômica se conecta a você de alguma forma. E por isso que existe esse porquê, né? O porquê de resposta. Todo mundo tem uns porquês, as motivações dele, esse tipo de coisa. E onde era para ser a conclusão, ficou, portanto, o para isso, né? Que aqui é o que é mais difícil da gente fazer de improviso, que é onde as pessoas falam sobre entregar uma solução para um problema, né? Eu não gosto muito dessa frase, tipo, entrega uma solução para o problema. Parece, tipo, uma responsabilidade gigante, né? Ó, resolva a fome no mundo. Tipo, não, velho, não sei, só sou eu, tá ligado? Mas você sabe que para resolver a fome no mundo, a gente primeiro tem que começar a entender as pessoas. A gente primeiro tem que entender que a realidade de todo mundo, que a realidade que alguém vive é diferente da sua, que do debate racismo. Tipo, tá, eu não consigo resolver o racismo no mundo, mas para entender o racismo, a gente tem que entender que todo mundo é igual. Tá? A gente tem que entender que todos nós fazemos parte de uma identidade, a gente tem que entender que as pessoas têm uma identidade. E em um português mais claro, a gente podia traduzir isso aqui para... Qual é a da fita? O que você está falando, irmão? Eu te entrego um tema. Vai, vamos ser sinceros aqui. Ô, Olivia, vamos lá, vamos conversar. Tipo, eu quero que você estruture um discurso sobre desigualdade racial. E qual é a da fita? Você concorda com desigualdade racial? Você acha que tem que acontecer? Não. Não, acho que não tem que acontecer, né? Uhum. E, tipo, e você precisou se tornar uma pessoa negra, uma pessoa, sei lá, um monge hindu para saber que é errado isso ter? Não, a gente já sabe, são coisas que são intrínsecas a gente. E o que você falou da questão de que a gente já traz um viés é muito verdade. Quando você está estudando para vestibular, o professor sempre fala isso. Por exemplo, o estigma associado às doenças mentais. Ele não quer saber se você acha que tem um estigma ou não, ele está falando que tem.
bem. Agora você fale sobre o fato de que existe. Exatamente. Se a gente fala sobre violência contra a mulher, ele não está perguntando o que você acha da violência contra a mulher, ele está afirmando que existe e que a gente precisa falar sobre isso. Então é muito verdade, faz muito sentido. Nunca tinha associado isso ao concurso de oratória. Faz muito sentido. Exatamente. É porque toda fala é um texto, né? Então, tipo, beleza, ó, você falou, tá, eu vou falar sobre desigualdade racial e eu acho que essa fita é um negócio errado. E por que você acha que é errado, Lili? Só me justifica. Por que você acha que desigualdade racial é errado? E eu não tô dando juízo de valor da sua resposta, tá? Só me justifica. Por que você acha que é errado? Porque todos nós somos iguais e devemos ser tratados como iguais. Pronto, já desenvolveu. Tipo, cara, é errado porque todo mundo tem que ser tratado de maneira igual. Então você já pegou a visão. Eu já peguei a sua visão. Você já falou a verdade. Você já desenvolveu. E tá, e o que você acha que tem que fazer ou como que a gente tem que começar a resolver esse problema da desigualdade racial? A gente precisa começar a estruturar a nossa sociedade, tanto no quesito de leis, tanto no quesito de respeito ao próximo. E sabe o que você tem que fazer para transformar essas 3 frases, essas 3 respostas em um discurso? Você precisa conectar. Você já me falou o que você pensa, você já me justificou o porquê que você pensa, e você já me levou para resolver esse problema, ou resolver aquilo que você me entregou. E é isso. Agora, como que vocês podem ousar dentro desse assunto? Um negócio que eu gosto bastante. Lembra que eu falei sobre saber quem está falando? Então vamos pensar. A Lívia, você é ativista em alguma coisa? Por exemplo? É que às vezes o notebook trava para eu ligar o microfone. Sim. Sou. Você é ativista do quê? Sou feminista. Você é ativista feminista? Ótimo. Então, você como ativista feminista, que está dentro da família Rotary, deixa eu admitir. Você como ativista feminista, que está dentro da família Rotary, você vê alguma diferença de tratamento entre as pessoas de sexo feminino? Entre as pessoas de sexo feminino e as pessoas de sexo masculino ou dos outros sexos dentro do Rotary? Sim, muita diferença. Então, tipo, você não... Quando te entregam isso, esse debate, né, desigualdade de gênero dentro do Rotary, muita gente vai vir, tipo, não pode ter desigualdade de gênero, gente. Não, gente. Tá ligado? Tudo aquilo que você me falou sobre a diferença racial. Mas uma boa estratégia é ser... esqueci a palavra. Deixa eu mudar a palavra. Poxa, não me vem a palavra. Mas é ser meio provocativo. Uma boa estratégia é ser meio provocativo. Então, se você sabe que existe essa desigualdade dentro do Rotary, por mais que você ame o Rotary, por que você não pode falar, não, você está errado? Se eu sei que existe desigualdade racial dentro do Rotary, por mais que eu amo o Rotary, por que eu não posso falar, não, o Rotary está errado? E a gente pode resolver isso. Se eu estou aqui para ajudar vocês a resolver isso. Por mais que a gente ame nossos amigos, se a gente vê os nossos amigos fazendo uma cagada, não é nossa função corrigi-los? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar é que todo tema, assim como a proposta de redação, sempre vai ser sobre algum problema, sempre vai ser sobre algum sentimento enviesado, que eles querem que você desenvolva aquilo, só que você não pode usar desse viés, tipo, o Rotary está falando sobre incluir mais pessoas do gênero feminino. Você tem que usar desse viés que o Rotary já tem, por exemplo, o que a comissão já entregou para você, para inverter os papéis. Antes era um cara perguntando, o que você acha que a gente tem que fazer para incluir o público feminino? Aí você fala, cara, você tem que agir diferente do que você está agindo. Isso, é claro, aí você tem que embasar aquilo que você está falando, não, porque a diferença entre a quantidade de pessoas do público feminino dentro do Rotary
e do público masculino é tal, e a gente não tem tantas políticas de inclusão, a gente não tem tantas lideranças femininas, e isso vai fazer com que as pessoas se... Eita, tem algo a falar. Ô, Mica, você tá aí ainda? Mica tá aí ainda? Ela falou que teve que sair mais cedo, ela falou. Tá. Mas ela teve um discurso que falam, né, do Nacional, que depois eu fui ver. Você estava no discurso nacional dela, no concurso nacional dela? Olivia. É sempre a mesma coisa no notebook, sempre a mesma coisa do som. Pode repetir, por favor, beijo, desculpa. Minha internet de roça, ela não ajuda a minha vida. Relaxa. Você estava no concurso nacional dela? No concurso que a Mica falou, não estava, infelizmente. Então, mas ela comentou, eu também não estava, mas ela comentou que, olha a proposta dela, gente, aí eu estou dando exemplos, porque estruturação não tem como ser tão fraca, dá para dar exemplos, mas olha a proposta dela. A proposta dela era sobre mortalidade, o tema dela era sobre mortalidade infantil, algo assim, coisas parecidas. Aí ela gastou um maior tempo fazendo as pessoas pensar sobre as crianças que elas conheciam, tipo, algum filho que o público tinha, ou algum parente que o público tinha. Aí depois, para continuar o discurso dela, tipo, isso foi o qual é da fita dela. Ela falou sobre criança, né? Vamos falar de criança, então vamos falar de criança. Aí qual que foi o pega a visão dela? Qual que foi o, putz, isso me pegou. Eu falo, agora imagina essa criança morta. Putz, dá uma quebrada, né? Quando a gente fala, pô, agora eu vou falar de desigualdade racial, porque é errado ter desigualdade racial, mas é o seguinte, o Rotary tem atitudes racistas. Puta, eu não estou afirmando que o Rotary tem atitudes racistas, tá? Mas eu tô dizendo que é algo que você pode desenvolver. Tipo, o cara fala, puxa, qual que é? Aí você solta o verbo e conclui aquilo que você tem a dizer. Então, por isso que eu gosto mais, galera, a maior dica que eu dou para quem vai participar, esquece isso de introdução, desenvolvimento e conclusão. Pega isso aqui, o qual é da fita, pega a visão e solta o verbo. Tipo, escolhe sobre aquilo que vai falar, fala sobre aquilo que você vai falar, mostra alguma forma diferente sobre aquilo que você vai falar e conclui, não de uma forma passiva, não tipo, ó, tá aqui, entreguei o problema e só isso. Não, conclui e fala, mano, vamos resolver esse problema. Tipo, se entregar para resolver esse problema junto, esse tipo de coisa. E é meio que isso que eu tinha para falar sobre. E caso algo tenha ficado confuso, eu só queria dizer que como o tema era de improviso, eu resolvi fazer a palestra de improviso, então faz meses que esse slide está pronto, mas, meses não, faz semanas que esse slide está pronto, e, não, acho que já faz um mês que esse slide está pronto, e eu só resolvi chamar ele agora, então caso algo tenha ficado confuso, pode fazer pergunta que eu pretendo ajudar no final, e esses aqui são meus contatos, eu posto fotos muito bonitas nos dois, tanto no Insta quanto no Twitter. Quem quiser me seguir lá, e aqui está o QR Code do WhatsApp, então quem quiser me seguir lá, é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Alguma dúvida? Não tem? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês já pensaram? Não sei se vocês já começaram a pensar no discurso de vocês, até porque falta um tempo, mas não sei se vocês já olharam os temas também. Tem alguma dúvida? Já tem algum tema? Se alguém quiser. Tipo... A gente lançou os temas da classificatória. Esses temas que você tinha falado. Sim, a gente lançou bem antes, tem um tempo já que a gente lançou o edital, para o pessoal já poder se preparar com muita antecedência, só os da final ainda que a gente não lançou, e o da semifinal tem aqueles do sorteio. Então, alguma dúvida, alguma consideração? Se alguém quiser falar sobre algo que está com problema na estruturação, já faz um atendimento premium aqui. Faz a consultoria, pois é. Alguma dúvida? Ana, você quer fazer alguma consideração, Ana Luísa? Peraí. Deixa eu ver aqui. Meninos, vocês que têm alguma consideração para fazer? Não? Tá tranquilo?
Então, Beiço, só queria te agradecer mesmo. Eu tenho certeza que, assim, até o que você falou deu um insight aqui para mim. Nunca tinha parado para pensar que o concurso de oratória ele está tão relacionado com a questão dos vestibulares mesmo. Nunca tinha parado para pensar nessa questão do viés. É muito verdadeiro. A Maria Eduarda mandou aqui. Na introdução é mais recomendado iniciar se apresentando ou começar já com uma frase de impacto. Eu vejo muita gente falando que o melhor é a frase de impacto e depois você se apresenta. O que você acha, Beis? Olha, Maria Eduarda, vamos lá. A minha opinião, o que eu faço? Quando é um tema que eu tenho certeza do que eu estou falando, eu vou direto para a frase de impacto. Porque daí, tipo, a frase de impacto, o que ela faz? Ela resume todo o sentimento. Lembra lá do significado? Ela é o significado de todo daquele discurso. Então, sei lá, desigualdade racial, para mim, que faço parte de um grupo que sofre um pouco com isso, nós temos que causar raiva. Então, tipo, eu uso uma frase de impacto que desperte raiva, para as pessoas se conectar àquele sentimento e continuar, entendeu? Mas agora, você não tem tanta certeza, se apresenta, aí você vai. Então, se você se garante, você mata no peito. Aí pode começar com a frase de impacto. É a forma que eu faço. E é isso.